Estão preparados para a aula número 3? De como começar uma horta do zero? Prepare o papel e a caneta. Se você não me conhece ainda, o meu nome é Pedro e eu sou fundador aqui do canal Live da Roça. Hoje é a terceira aula e nós falaremos sobre organização da produção. Tá? É uma aula muito importante que irá abordar aspectos fundamentais para o sucesso do nosso trabalho. A organização da produção que nós iremos tratar aqui terá 4 itens. A rotação de culturas, a adubação verde, a produção de biofertilizantes e fertilizantes e compostagem, a produção de caudas preventivas e corretivas, todas naturais, contra insetos e fungos e outras infestações. Então, a aula de hoje, pessoal, é como organizar a sua horta. Bom, vocês viram que são muitos assuntos para apenas uma aula. Vai ficar muito longo. Então vamos subdividir essa aula em 3. Tá? A primeira aula, que será hoje, nós falaremos sobre rotação de culturas. E adubação verde. Na aula de amanhã nós trataremos sobre como fazer os biofertilizantes e a compostagem. Na aula de quarta-feira nós trataremos de como fazer as caudas de proteção da nossa horta. Tá? E na quinta-feira a gente dá início aí à aula de número 4. Essas serão uma sessão da aula 3, uma sub-aula 3, todas essas, beleza? Não sei se você entendeu aí, mas é isso, organização da horta. É o seguinte, o que é rotação de culturas? Realmente é uma coisa que não dá para identificar muito bem pelo nome. É o seguinte, a gente deve entender na horta que a gente tem, em média, vamos dividir 4 tipos de coisas a serem plantadas, que é as hortaliças folhosas, como alface e couve, por exemplo, as hortaliças de frutos e flores, como por exemplo tomate, a capuchinha, a berinjela, tubérculos, como por exemplo cenoura, beterraba, e o que é mais importante, a adubação verde e o pousio. Pessoal, desculpem um pouco meu câmera, que ele é um galho do pé de manga. Ele fica balançando. Aí, então, essas 4 coisas fundamentais que nós teremos na nossa horta, iremos fazer de forma prática. É muito simples para que você entenda. Naquela área da nossa horta, se você não sabe, assista as 2 aulas para trás, porque lá você vai ver qual a área que será a nossa horta. Iremos fazer 4 canteiros na prática. E será assim: o primeiro canteiro, nós iremos deixar o canteiro de pousio / adubação verde.
porque eles podem ser feitos juntos. O que é pousio? Pousio é um tempo que a terra fica parada, sem você extrair nada dela. Então a gente consorcia essa terra parada ao plantio de espécies que vão fazer uma adubação verde. Olha aí um tipo de espécie que eu tenho aqui na minha horta. Aí pessoal, para quem não conhece, aqui é o feijão guandu. Ele está florido já, daqui a pouco vai dar vagem. Ele é uma espécie de leguminosa muito utilizado no processo de adubação verde. Viu? Esse daí é o feijão guando. Além deles, ainda tem outros. Tem o margaridão, tem a crotalária e vários. Pesquisa aí no Google, aí no YouTube, sobre adubação verde. Tá? O canteiro número 2 será o canteiro de rizomas, como beterraba e cenoura. O terceiro canteiro será o canteiro de frutos e flores, como por exemplo a berinjela, a capuchinha, que é uma flor comestível, e também o jiló e o tomate. Vamos decidir aí. O quarto e último canteiro será o canteiro das folhosas. Nesse canteiro das folhosas, nós iremos ver qual cultura vamos plantar, mas eu já sei. Não vou contar para vocês agora, vou deixar para a aula de número 4. Mas nós iremos fazer um consórcio nesse quarto canteiro. Será entre 3 culturas. Iremos plantar 3 folhosas no canteiro só. Beleza? Então, primeiro canteiro, adubação verde pousio. Segundo canteiro, tubérculo. Terceiro canteiro, frutos e flores. Quarto canteiro, folhas. Passou 3 meses, o quarto canteiro, que era folhas, eu vou colher ele todo. Ele vai ficar vazio. Aí ele vai vir para o lugar que estava vazio, que era o de adubação verde e de pousio, que além de estar vazio ainda foi adubado. Vamos falar um pouco mais sobre adubação verde daqui a pouco, tá? O canteiro de tubérculos também eu vou ter colhido, que são as cenouras e a beterraba. Eu vou passar eles para o canteiro das flores e dos frutos, que eu também já vou estar colhendo. Então, após a colheita dos frutos e das flores, eu vou passá-los para o canteiro que era das folhas. Então ficou assim: o canteiro que era das folhas será o das flores e dos frutos. O canteiro que era das flores e dos frutos será o dos rizomas, beterraba e cenoura. O canteiro que era de rizomas será de pousio com adubação verde. E o canteiro que era de adubação verde será o novo canteiro de folhas. Por isso, gente, é importante você saber escolher a cultura que você vai plantar, para casar direitinho o tempo e o tipo de plantio que você está fazendo. Por exemplo, o nosso plantio é em canteiros, mas poderia ser um plantio em sulcos, por exemplo,
como milho e cana e outras coisas mais. Então essa foi a primeira aí, da rotação de culturas. A segunda coisa que eu vou falar com vocês é sobre a adubação verde. A adubação verde é uma forma que foi encontrada na agroecologia de você poder adubar a sua terra sem um uso de resíduo externo, plantando uma planta. Por isso a adubação verde, você planta uma planta, essa planta aduba a sua terra. Temos várias plantas que fazem adubação verde. Vocês viram aí o feijão guando, temos a crotalária, temos, por exemplo, o margaridão, temos também várias outras espécies como a gliricídia, que é uma espécie muito utilizada pela Embrapa para fazer adubação verde. Você pode pesquisar aí no YouTube que você vai encontrar mais sobre isso. Então a adubação verde ela é fundamental em uma horta em que não se usa agrotóxicos e nem venenos, nem coisas químicas, tá? E a nossa horta do zero é agroecológica, sem veneno. Dá um joinha se você gostou, não esquece de deixar o seu comentário ou a sua dúvida. Aqui na descrição eu vou deixar mais vídeos do nosso canal e algumas dicas que vão te levar num patamar mais acima.